Interessado da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, o Dr. Wagner Valera. Senhor Presidente, senhora vice-relatora e senhores ministros, na preliminar do não conhecimento do recurso, percebe Vossas Excelências pelo debate que as partes travaram, que o que é que se discute especificamente é cálculo e valor de benefício. Cálculo e valor do benefício não é matéria constitucional, portanto, não haveria necessidade nenhuma do Supremo Tribunal Federal de Estado se pronunciando sobre essa matéria. O que se discute é cálculo e valor do benefício. O que é que aconteceu antes da emenda constitucional número 20 ter estabelecido um novo teto do salário de contribuição? Sublinhe-se, um novo teto do salário de contribuição. Isto é a base contributiva dos benefícios. O que a Constituição faz é estabelecer, cuidar, disciplinar o salário de contribuição. Porque o salário de benefício é apenas então somente o salário médio. Ele não tem propriamente um teto, ele é uma média. Uma média de um período básico de cálculo que hoje em dia, de julho de 94 até a data da concessão do benefício. Então o que se cuida na Constituição é o estabelecimento dos limites máximos sobre o qual haverá contribuição dos segurados. A Constituição não cuida de salário e benefício hoje em dia. Hoje em dia a matéria de salário e benefício foi jogada na lei infraconstitucional. O artigo 202 da Constituição, na versão primitiva de 5 de outubro de 88, esse sim tratava de salário e benefício, porque ele estabelecia o salário médio a ser corrigido monetariamente mês a mês nos 36 últimos salários de contribuição. Portanto, a matéria não é de cunho constitucional. Tanto não é de cunho constitucional que, editada a emenda número 20, no dia seguinte o Ministério da Previdência Social baixou uma portaria, uma regrinha, como dizia Geraldo Taliba, uma regrinha dizendo, olha, isso só vai daqui para frente. Mas o Ministério da Previdência Social regula a matéria constitucional por portaria, não é possível. Então não se trata propriamente de matéria constitucional. Na síntese da matéria que foi apresentada pelo Gabinete da Excelentíssima Senhora Mesa Relatória, são colocados os preceitos constitucionais que possivelmente estariam sendo objeto de testilhas nesta Corte. Eu não vou seguir propriamente a ordem na qual está apresentada naquele resumo, mas vamos começar por um preceito elementar que é de comum conhecimento, que eu denomino a regra da contrapartida, o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Essa regra tem uma mão invertida. Nenhuma fonte de custeio pode ser criada, majorada ou estendida sem a correspondente repercussão nos benefícios. Bom, o segurado só atinge o salário de benefício X a partir da sua própria contribuição. Não há benefício sem contribuição. O sistema funciona semelhante a de um seguro. Portanto, mediante contribuição, diz o artigo 201 da Constituição, não há possibilidade jurídica de benefício ser maior do que o salário de contribuição. Isso é impossível, porque a contribuição é versada sobre um salário de contribuição e desse salário de contribuição é que resulta o salário de benefício. Então não se pode falar, nesse caso, em violação da regra da contrapartida, porque houve sim contribuições dos segurados para que se transformem depois de benefício. Por que isso não aconteceu, senhores ministros? Não aconteceu porque a lei, não a Constituição, a lei estabeleceu um tope, um limite para o salário de benefício e para o próprio benefício. Isto é, a lei estabeleceu como que é um redutor. Ainda que o salário de benefício fosse superior a determinado quantitativo, ele seria cortado e dele resultaria um redutor. Porém, esse redutor, e essa é a questão jurídica que está em jogo nesta Corte nesse momento, esse redutor desaparece no próprio reajustamento dos benefícios. Como que o redutor será absorvido pelo reajustamento dos benefícios. E é assim que deve ser. Então, se o salário de contribuição aumenta, e a emenda constitucional número 20 fez isso, assim como a emenda constitucional 41 fez isso, aumentou o salário de contribuição, automaticamente o redutor desaparece.
desaparece. O redutor é absorvido pela nova realidade de cálculo e de base de cálculo. De cálculo e de base de cálculo. Então não há que se falar em violação do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, a regra da contrapartida. Com relação ao artigo 201, não se pode associar o parágrafo 4º, como foi entendido na matéria pelo recorrente, não se pode associar o parágrafo 4º como um ser isolado na Constituição. O parágrafo 4º está ligado ao parágrafo 1º. E o que diz o parágrafo 1º? O parágrafo 1º diz que não pode haver discriminação entre os beneficiários. O que se está pretendendo com esse recurso extraordinário é criar dois grupos de beneficiários. Um de primeira categoria, que foi beneficiado pela emenda constitucional número 20 e depois pela emenda 41. E um de segunda categoria, os que ficaram para trás, porque tiveram simplesmente um redutor que acabou por destruir o limite dos benefícios deles. Portanto, senhores ministros, não se pode tratar dessa matéria como sendo de violação constitucional. As emendas constitucionais, na verdade, que fizeram, tanto a 20 como a 41, foi repropor o salário contribuição teto. Se fala, é voz corrente. O sujeito contribui sobre 10 salários mínimos. Mas linguagem vulgar, não linguagem constitucional. O sujeito contribui sobre R$ 1.800 ou R$ 2.400, corrigidos monetariamente a partir da fixação desse limite constitucional. A distinção entre o salário-benefício e a renda mensal inicial, o salário-benefício é aquele salário médio, que leva em conta os 80% dos melhores salários de contribuição desde julho de 94 até a data da concessão do benefício. E a renda mensal do benefício são conceitos distintos. O liquidador é uma média do salário de contribuição. Uma média que reflete sobre o benefício. Ora, bem apreendendo essa realidade, no recurso extraordinário 499-091, no agravo regimental, o senhor ministro Marco Aurélio sublinhou, e isso resume a controvérsia que será apreciada por essa corte hoje. Isso significa dizer, de sua excelência, que a época em que alcançado o benefício, o recorrido não fosse o teto, isto é, não fosse o redutor, não fosse o limitador, perceberia a quantia superior. Ele contribuiu sobre mais. Tem direito a receber um benefício maior? Ele contribuiu sobre mais, senhores ministros. Ninguém está pedindo nada além do que foi o objeto de contribuição. Ora, uma vez majorado o patamar máximo, o valor retido em razão do quantitativo anterior observado sobre o mesmo título há de ser satisfeito. É exatamente isso, senhores ministros. Não se trata, portanto, de aplicação retroativa. Se trata simplesmente de adequação do salário de benefício à nova realidade constitucional. E acrescenta o senhor ministro Marco Aurélio, ao afastamento do redutor. É isso que se propõe neste julgado, senhores ministros. É isso que a turma de Sergipe decidiu, que deve ser afastado o redutor, porque o redutor não reflete a proteção social devida aos beneficiários. O redutor reduz, o redutor não condiz com o preceito constitucional da melhor proteção possível. É isso que a Constituição garante, senhor ministro, a melhor proteção possível. Isso está dito na Constituição, quando ela assegura o valor social do trabalho, a justiça social, o bem-estar, em suma, o melhor incremento da condição social dos trabalhadores. O artigo 201 tem parágrafo 4º, sim, mas tem parágrafo 1º, que é um princípio constitucional de não discriminação que se ajusta perfeitamente aos direitos humanos, ao protocolo de São Salvador, que assegura que não pode haver discriminação de espécie alguma. Não, como muito bem disse a advogada do recorrido, aqui ninguém está falando de fixação de salário mínimo. Nenhum segurado vai ter R$ 1.200, porque é salário médio. E salário médio nunca vai chegar ao teto. É o salário médio dos 80% melhores salários de contribuição. Ninguém está falando de associação do salário de benefício, nem do valor do benefício com o salário mínimo. O que se quer, sim, é a implantação efetiva da justiça social. O valor envolvido, senhores ministros, o valor envolvido, aqui já percebe-se muitas vezes a argumentação da Previdência Social, do INSS, olha, qualquer reajuste que você der vai estourar o caixa. O valor envolvido está
perfeitamente conforme com as contribuições. As contribuições foram cobertas de acordo com o critério tributário vigente à época da contribuição. E as contribuições não são apenas do segurado. As contribuições são das empresas também. E as empresas contribuem sem qualquer limite. E contribuem de acordo com a remuneração. Seria bom, seria prudente que estivesse juntado um demonstrativo de quanto vai custar. Porque é também um grupo bem pequeno de beneficiários que está recebendo o benefício pelo seu limite. Enfim, o que se espera, em primeiro lugar, é que não haja conhecimento desse recurso, uma vez que não se versa sobre matéria constitucional, e na hipótese de conhecimento que seja garantido o direito constitucional ao melhor dos benefícios.